Sabe aquele ditado, se quer algo bem feito, faça você mesmo? Pois é, muita gente cresceu ouvindo isso. Mas a verdade é que, para quem lidera, essa ideia é uma baita armadilha. Hoje, a gente vai mergulhar na obra de Donna M. Janet para entender por que essa mentalidade pode ser o maior freio para o sucesso. E vamos fazer isso acompanhando a história de dois gerentes, dois caras que viram suas vidas irem para caminhos totalmente opostos por causa de uma única coisa: a arte de delegar. Então vamos conhecer o James e o Jones. Eles são primos e começaram na mesma empresa. Tudo muito parecido. Mas aí os dois viraram gerentes e a coisa mudou de figura. De um lado tem o James, que vive apagando incêndio, está sempre sobrecarregado, estressado, e a equipe dele, bom, está patinando. Do outro lado tem o Jones. O cara parece ter um superpoder. Ele está sempre tranquilo, sai no horário certo e a equipe dele não para de bater meta. E essa aqui é a realidade do James. O cara tá literalmente se afogando em trabalho. Aquela promoção, que era para ser uma conquista, virou um pesadelo. Ele acha que precisa se meter em tudo para garantir que as coisas saiam direito, sabe? Mas o resultado disso é um líder esgotado e uma equipe que fica cada vez mais dependente e sem iniciativa. É um ciclo vicioso que, infelizmente, é super comum. Aí, num dia, depois de perder mais um jantar em família, o James chega no limite e se pergunta: qual é a mágica do Jones? O que esse cara faz que eu não faço? E é essa pergunta, essa busca por uma resposta, que vai guiar a gente por todos os segredos de como delegar do jeito certo. A virada de chave para o James começa com a lição mais básica de todas, aquela que é a fundação de tudo. A primeira regra: clareza. E o mais legal é que o Jones abre o jogo para o James. Ele conta que também quebrou a cara no começo. Uma vez, ele pediu para uma funcionária, a Jennifer, fazer um folheto, e o resultado foi um desastre total. Na hora, ele pensou que a culpa era dela. Mas o momento da virada, sabe quando a ficha caiu de verdade? Foi quando ela chegou para ele e disse: "Ué, mas você não disse que era para ser assim? Você não explicou isso?" Para ele, foi um choque de realidade. E foi essa experiência que ensinou ao Jones a primeira grande lição, que ele logo passou para o James. Não adianta só explicar por cima. É preciso ser super específico sobre o que se espera. E o pulo do gato é esse aqui: pedir para a pessoa repetir o que foi combinado com as próprias palavras dela. Isso garante que todo mundo está na mesma página e acaba com o "eu achei que era pra". O James, todo animado, aplica essa primeira lição e... funciona. Ele vê uma melhora na hora. Só que a paz dura pouco. Logo ele percebe que definir o que fazer era só metade do caminho. Um novo problema aparece e, adivinha? Lá vai ele bater na porta do Jones de novo. Essa era a nova dor de cabeça do James. As tarefas até que estavam sendo feitas, mas os prazos estavam indo para o espaço. Isso criava um outro tipo de problema. Ele estava sendo claro sobre a tarefa, mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E o Jones, mais uma vez, compartilha uma história. Ele tinha delegado um tal de Projeto Simpson para a mesma Jennifer. Foi super claro na tarefa, eles alinharam tudo, só que ele cometeu um erro clássico. Ele assumiu que ela sabia que era urgente. Dias depois, nada. Quando ele foi cobrar, a resposta dela foi um balde de água fria. Para falar a verdade, eu não fazia ideia. Você nunca falou que era para ontem e não me deu um prazo. E assim, o James anota a segunda lição na sua lista. A moral da história é: prazo não pode ficar subentendido, nunca. Ele precisa ser dito com todas as letras e combinado entre os dois lados. Afinal, uma tarefa sem prazo é só uma boa intenção, que pode nunca sair do papel. Bom, agora com o que e o quando bem definidos, o James começou a se sentir mais seguro. Mas aí veio outro pepino. Um funcionário, o Josh, foi fazer uma tarefa e tomou uma decisão que era muito maior do que a alçada dele, criando uma situação bem constrangedora. Ou seja, o James foi claro na tarefa e no prazo, mas esqueceu de definir o como. Ou melhor, o nível de poder que o Josh tinha para decidir. E é aqui que a conversa fica ainda mais interessante. O Jones apresenta uma ideia sensacional: os 3 níveis de autonomia. É super importante definir qual desses níveis vale para cada tarefa. No nível 1, a pessoa só pesquisa e recomenda, mas quem bate o martelo é o gestor. No 2, a pessoa já decide, mas avisa antes de fazer, para dar uma chance de corrigir o rumo. E no nível 3, bom, aí é carta branca, autonomia total. Tá, mas e como escolher o nível certo? Essa matriz aqui deixa tudo bem claro. A escolha vai depender basicamente de 2 coisas: o risco do projeto e o quanto a pessoa manja daquele assunto. Por exemplo, um projeto de baixo risco com um funcionário que é fera no assunto pode dar autonomia total, nível agir.
Agora, um projeto de risco altíssimo, com alguém que ainda está aprendendo, melhore no nível recomendar. Simples assim. E aí está a terceira grande lição que o James anota. A clareza tem que ir além da tarefa em si. Ela precisa incluir também o nível de autoridade que a pessoa tem. Isso evita dois extremos, o funcionário que fica paralisado de medo de errar e aquele que sai atropelando tudo e cria um problemão. Com essas 3 regras no bolso, o James já tinha dado uma virada de 180 graus no departamento dele. Mas e quando o projeto é maior, mais complexo? Aí o desafio é outro. 2 semanas depois, lá vem outro baque. O James delegou um projeto grande para Jessica. Ela se dedicou, trabalhou pra caramba e entregou o resultado toda orgulhosa. Só que, quando James olhou, que decepção. Estava muito, mas muito longe do que ele imaginava. O problema é esse. Num projeto longo, se a gente espera até o final para ver o resultado, pode ser tarde demais. O conselho do Jones para essa situação é simples, mas faz toda a diferença. Criar pontos de verificação, os famosos checkpoints. Em projetos longos, não dá para só delegar e sumir. Tem que marcar umas conversas de acompanhamento, principalmente no comecinho, para ter certeza de que o trem está no trilho certo e ajudar se precisar. Isso evita aquelas surpresas desagradáveis lá na frente. E por fim, o Jones revela o último passo, aquele que a maioria dos gestores simplesmente pula. Depois que a tarefa acaba, é fundamental fazer uma recapitulação. Mas olha, não é para apontar o dedo e caçar erros não. A ideia é conversar sobre 3 coisas. O que deu certo, o que pode melhorar da próxima vez e, o mais importante, o que a gente aprendeu com isso. Assim, toda a tarefa vira uma chance de crescer. Ao aplicar todas essas lições, uma a uma, a transformação do James é inacreditável. Ele não só salvou a carreira dele, ele, na verdade, recuperou a própria vida. O poder de delegar não mudou só o escritório dele, mudou absolutamente tudo. No final da história, o James finalmente consegue ver a cor da madeira da mesa dele. As pilhas de papel sumiram, ele começa a sair do trabalho num horário decente, chega em casa para jantar e a família dele percebe na hora a mudança. E no escritório, a equipe está mais confiante, mais capaz, mais produtiva. Ele finalmente entende que delegar não é perder o controle. É o contrário, é multiplicar a força do time para chegar a lugares que ele jamais chegaria sozinho. E aqui está então o resumo da ópera, o sistema completo que o James aprendeu. São 6 passos. Tudo começa com a preparação. Depois vem a clareza total em 3 pontos: a tarefa, o prazo e a autonomia. Durante a execução, a verificação garante que tudo continue nos eixos. E para fechar com chave de ouro, a recapitulação, que transforma tudo em aprendizado. 6 passos simples que transformam a delegação de um pesadelo em uma ferramenta poderosa. E para terminar, fica uma provocação. De todos esses 6 passos, qual será que é o mais difícil de um líder realmente dominar? Para muita gente, é definir o nível de autonomia, porque isso exige confiar nos outros. Para outros, é a recapitulação, que exige tempo e humildade. A resposta para essa pergunta, na verdade, revela muito sobre quais são as nossas próprias barreiras internas. E superar essa barreira, bom, aí sim é o verdadeiro poder de delegar.